Olá, pessoal. Voltamos, né, para a nossa semana 2, tá certo? Para a gente dar continuidade ao assunto relativo à semana 2, que vai continuar falando sobre a questão da luz, tá? Só que agora a gente vai falar sobre como o objeto é visto, como a cor do objeto é vista pelo observador, tá? Então, aquelas regrinhas das cores dos objetos, que é até bem simples, né? É isso que vai falar a semana 2, tá certo, gente? Então, vamos lá para a nossa apresentação, para a gente ver o que está sendo dito aqui. Olha só. Então, na nossa semana 2, a gente vai falar sobre a luz e as cores, né? A gente tem que entender que a luz, as cores referentes à luz, funciona de uma forma, e as cores referentes à pigmentação, que são tintas, funcionam de outra forma, tá? Então, o que a gente vai falar primeiramente aqui? Qual é a origem da luz branca? Certo? O que é a luz branca, gente? Basicamente, a luz branca, a gente vai dizer que ela é uma mistura de todas as cores, tá? Então, lá na luz branca, a gente pode ter se eu tiver uma decomposição dessa luz branca, eu vou abrir essa luz branca em diversas cores. Isso aqui acontece, gente, quando? Quando, por exemplo, tem um arco-íris, certo? O que é um arco-íris? É a luz branca que penetrou numa gotícula de água ali e aconteceu a dispersão, que a luz branca se decompõe em todas as cores que a compõem. Então, quando isso acontece, acontece o arco-íris. A gente sabe que o arco-íris é super colorido, né? Então, essa luz branca ela é formada por todas essas cores que compõem o arco-íris. Mas, se a gente for analisar mesmo essa questão, a gente tem 3 cores que são cores primárias, que na verdade originam essa luz branca. É a cor vermelha, é a cor amarelo e a cor azul, tá? Então, olha só, imagine aqui um laser vermelho, um laser azul e um laser verde. Aqui, no caso, colocou amarelo, mas a gente também pode trabalhar com verde, tá? Quando eu juntar essas 3 cores, eu vou obter o branco, ó, que é o que tá aqui, tá certo? Mas essas 3 cores na luz. Se eu juntar essas 3 cores em tinta, eu vou obter uma cor branca? É claro que não, né, gente? Nós vamos ter uma cor esquisita, mas não uma cor branca, tá? Então, tentem desconectar um pouco dessa questão da cor relativa à pigmentação, porque ela tem uma situação diferente. A cor relativa à luz é que a gente está falando que a junção de todas as cores produz essa luz branca, tá bom? Como a luz branca, gente, é uma junção de todas as cores, o que vai acontecer? A gente, para definir a cor de um objeto, a gente tem que ver a luz que ele vai refletir ou que ele vai absorver. Então, vamos imaginar um objeto aqui, ok? Tá chegando a luz branca nele. Quando a luz branca chega nesse objeto, ele tem 2 opções. Ele tem como absorver essa quantidade de luz que está chegando nele, ou ele tem como refletir essa quantidade de luz que está chegando nele, certo? Dependendo da cor desse objeto, gente, uma parte dessa luz vai ser refletida e uma parte dessa luz vai ser absorvida, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, ó. Se esse objeto ele for branco, eu estou trabalhando com um objeto branco, tá? Então, esse objeto branco, ele recebe a luz branca, certo? A luz branca bate nele e reflete. Ou seja, o que aconteceu aqui? Todas as cores que compõem a luz branca foram refletidas por esse objeto e voltaram. Esse objeto, ele não absorveu nenhuma cor, tá? É o que acontece aqui, ó. Olha só. Esse exemplo aqui, ó. A luz branca, que seria a mistura de todas essas cores, bateu na camiseta branca e foi refletida. Então, quando chega nos olhos do observador, o observador vai ver o quê? Essa camiseta como branca, porque está chegando nos olhos dele todas as cores que, no fundo, compõem a luz branca. Então, ele vai ver essa camiseta de cor branca, tá bom? Agora, se um objeto for preto, o que vai acontecer quando o objeto é preto? Vamos voltar aqui, ó. A luz branca, que é essa mistura aqui,
vai bater na camiseta preta e vai ser absorvida totalmente. Um objeto que é preto, ele não vai refletir nenhuma luz. Então, quando o observador olha para esse objeto, ele vai ver o objeto de cor preta, porque ele não vai refletir nenhuma luz. Todo objeto que não refletir a luz, nenhum tipo de luz, vai aparentar ter cor preta, tá? Então, isso aqui a gente está falando, gente, numa situação que esses objetos estão iluminados pela luz branca, tá? Agora, imagine o seguinte, essa camiseta vermelha, essa camiseta branca aqui, aí eu peguei um laser, tá? E vou iluminar essa camiseta branca somente com a cor vermelha, tá? Vou iluminar essa camiseta aqui somente com a cor vermelha. O que vai acontecer, gente? A camiseta, ela tem a tendência, já que ela é branca, ela tem a tendência de refletir todas as cores, inclusive a cor vermelha. Então, a partir do momento que a luz vermelha bater nessa camiseta branca, ela vai refletir a luz vermelha. Então, se eu colocar essa camiseta branca numa iluminação vermelha, ela vai aparentar ser vermelha, ok? Então, isso é que acontece, ó, nessa situação aqui. Deixa eu ver se tem mais algum desenho aqui. Não, depois a gente vai falar da bandeira do Brasil, tá? Agora, então, qualquer cor que eu colocar para iluminar essa camiseta branca, vai ser a cor que a camiseta vai estar refletindo. Ah, eu vou iluminar o ambiente que está a camiseta branca com luz azul. A camiseta vai aparentar ser azul. Eu vou iluminar o ambiente com luz verde. A camiseta vai aparentar ser verde. A camiseta preta vai mudar a cor dela? Não. Qualquer cor que eu colocar ali, ela vai aparentar ser preta, tá? Agora, um objeto, gente, que tem uma determinada cor, vamos lá, ó, essa maçã aqui, que é vermelha, né? O que vai acontecer para ela aparentar ser vermelha? A luz branca, que é essa mistura de todas as cores, vai bater na maçã, certo? E vai refletir. Só que a maçã, ela só reflete a cor vermelha. Por isso a gente vê a maçã vermelha, certo? O restante das cores, ela absorve, ok? Então, ela absorve a azul, a verde, a violeta, laranja, amarela, ela só vai refletir a luz vermelha. Então, gente, o objeto, ele vai ser da cor que ele reflete. Imagina esse bloquinho aqui, ó, verde, né? Aqui tá batendo nele a luz branca. Qual que vai ser a cor que ele vai refletir? A cor verde, porque ele aparece como verde. Então, ele só reflete a luz verde, ok? E aqui também o objeto é vermelho, porque ele reflete a luz vermelha. Agora, se eu pegar esse objeto vermelho, essa maçã, e iluminar esse objeto com uma luz azul, vou iluminar esse objeto agora com uma luz monocromática. Monocromática significa que vai ter só aquela cor, né? Então, eu vou iluminar essa maçã com a luz azul. O que vai acontecer, gente? A luz azul, né? Observa aqui, ó, a luz azul ela foi absorvida originalmente, né? Para a maçã somente refletir a luz vermelha e aparentar ser vermelha. Então, se ela for iluminada com a luz azul, ela vai absorver essa luz e ela não vai conseguir refletir nada, porque ela só reflete a luz vermelha. Então, ao iluminar essa maçã com luz azul, ela vai ter a cor preta, já que ela não vai refletir nada. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer se eu iluminar esse bloco verde aqui com luz, vamos colocar a luz amarela, tá? Então, eu vou iluminar esse bloco verde aqui com luz amarela. O que vai acontecer, gente? Se o bloco é verde, ele só reflete a luz verde. O restante das cores ele absorve, inclusive a cor amarela. Então, quando eu iluminar ele com cor amarela, ele vai absorver essa cor e não vai refletir nada. Então, ele vai aparentar ser preto, tá? É isso que acontece nesses casos em que a gente trabalha com as cores dos objetos, tá certo? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó, da bandeira do Brasil. Quando a luz é branca, né, quais são as cores da bandeira? Ó, é o verde, né, o amarelo, o azul e esses detalhes aqui em branco, né? Aqui o escrito é verde, tá? O que acontece, então? Isso quando a luz é branca. Agora eu vou iluminar essa bandeira com uma luz azul,
tá, gente? Com uma luz azul. O que que vai acontecer? O verde vai ficar preto, porque ele só reflete a luz verde. O azul ele vai absorver. O amarelo vai ficar preto, porque ele só reflete a luz amarela. O azul ele vai absorver. O branco, como reflete todas as cores, né? Também vai refletir o azul. Então vai ficar azul. Tudo que é branco aqui ficou azul, ó, né? O que é azul fica azul mesmo, e esse em verde aqui, esse escrito em verde fica preto, né? Tá vendo aqui, ó? Vai ficar preto, tá certo? Então, iluminando com luz azul, é assim que vai ficar a bandeira. Agora, e se eu iluminar ela com luz verde? O que é verde vai ficar verde, ó, certo? O que é amarelo vai ficar preto, porque ele não vai refletir nada. O que é branco vai ficar verde, né? Isso aqui vai ficar verde, ó, que tá aqui. E como as letrinhas são verdes, não vai aparecer, né? Os detalhes aqui das estrelas também vão ser verde. E a parte azul também vai ficar preta, tá? E nesse caso, iluminando com a cor amarela, o que, que vai acontecer? O verde vai ficar preto, o amarelo fica amarelo, o azul fica preto e o que é branco fica amarelo. E o escrito em verde também fica preto, tá certo, gente? Então, cada objeto, ele vai ter a cor que ele reflete, tá? Se ele refletir a cor vermelha, ele é vermelho. Se ele refletir a cor azul, ele é azul. Se ele refletir todas as cores, ele é branco. Se ele não refletir nenhuma cor, ele é preto, tá bom? E aí, gente, os exercícios dessa parte na apostila de vocês tá nas páginas 68, 69 e 70, tá? Eu fiz alguns aqui, eu fiz o número 1, o número 2, o número 4 e o número 7. Aí ficou para vocês fazerem o 3, o 5 e o 6, tá bom? Então, vamos lá. O número 1 tá falando o seguinte: 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura. Então, olha o que ele fala aqui, ó. O feixe 1 é vermelho, então eu fiz o desenho aqui, tá? Feixe 1 é vermelho, o 2 é verde, tá aqui, o 3 é o azul, certo? Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem o anteparo nas regiões B, C e D. As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D são, respectivamente, na região A, gente, que é essa região aqui, vai ser onde todas as cores vão se juntar. Vai ser onde vai juntar o vermelho, o verde e o azul. Então, se juntar isso tudo, vai dar qual cor? Vai dar a cor branca, né? Então, na região A é a cor branca. Agora, na região B, olha só, essa luz aqui, ó, que era azul, depois que ela junta com as outras ali na região A, ela vai se propagar independente do encontro. Ela vai se propagar para a região que ela já iria. Ela não vai fazer curva, ela não vai mudar, porque a luz sempre se propaga em linha reta. Então, lá no B vai chegar a luz azul. No C vai chegar a luz verde. E no D vai chegar a luz vermelha. Então, a alternativa correta é a letrinha D, ó. Branco, azul, verde e vermelho, tá? Essas são as cores que nós vamos ver. Ok, gente? Então, esse é o número 1, letrinha D, a letra correta. Vamos para o número 2. Analise as situações abaixo e responda ao que se pede. Letra A. Um objeto que se apresenta branco, ó. Então, o objeto é branco. Quando exposto à luz solar, é colocado em um quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática amarela? Então, um objeto branco iluminado com a luz amarela. Ele vai aparentar ser de qual cor, gente? Amarelo. Ele vai aparentar ser amarelo, tá bom? Letra B. Um objeto que se apresenta branco. Então, o objeto é branco. Quando exposto à luz solar, é colocado em um quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática azul? Então, o objeto branco, quando for iluminado pela luz azul, vai aparentar ser da cor azul, né? A gente sabe disso, porque a luz branca reflete todas as cores. Então, se eu colocar ali a iluminação azul em cima desse objeto branco, ele vai estar azul também, ok? Agora,
O objeto, vamos para a letra C, ó. Na letrinha C, está falando um objeto que se apresenta amarelo. Quando exposto à luz solar, então o objeto ele já é amarelo, tá? Aí eu vou colocar ele lá no quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz monocromática azul? Então, o objeto que é amarelo, ele só reflete o amarelo. Quando eu iluminar ele com a luz azul, o que ele vai fazer? Vai absorver essa luz azul. Então, ele vai aparentar ser preto, porque ele não vai estar refletindo nada. Tá certo, gente? Então, esse é o número 2, beleza? Se tiver alguma dúvida, depois me manda, tá? Número 4. Esse número 4 aqui também é legal. O técnico foi incumbido de criar uma iluminação de palco com as cores da bandeira brasileira. No entanto, ele tem apenas holofotes de 3 cores: azul, verde e vermelho. Explica o que ele pode fazer para realizar seu trabalho. Então, eu coloquei aqui, ó, ele precisa das cores azul, né? A cor da bandeira, azul. Deixa eu colocar de outra cor aqui para destacar. Ele precisa da cor azul, da cor verde, da cor amarelo e da cor branco, certo? A cor azul ele já tem, certo? E a cor verde também. Então, ele precisa produzir as cores amarela e branca, certo? Aí, olha só, olha essa figura aqui que é bem interessante, gente, essa figurinha aqui, ó. A gente tem aqui a parte verde, a parte azul, a parte verde, ó, a parte azul e a parte vermelha, né? Se a gente observar bem aqui, a parte amarela, gente, é a mistura do verde com o vermelho, ó. Então, para obter a cor amarela, eu vou misturar as cores verde com a cor vermelha, tá? Para obter a cor branca, que seria essa do meio aqui, ó, a gente tem que fazer o quê? Misturar as outras 3. Misturar a azul, a verde e a vermelha. Aí a gente vai obter a cor branca, tá certo? Então, para ele obter a iluminação com as cores desejadas, ele vai obter, para obter o amarelo, vai misturar o verde com o vermelho, e para obter o branco, ele vai misturar o azul, o verde e o vermelho, que são as 3 cores primárias que representam todas as cores, tá certo, gente? Então, você poderia colocar ali também no branco, você poderia colocar assim, misturar todas as cores, também estaria correto, tá bom? O número 7, gente, que está dizendo o seguinte: antes do jogo da final de um importante campeonato de futebol, houve uma apresentação artística com dança. No centro do campo estava uma grande bandeira nas cores. Então, as cores são ó, branca, vermelha e amarela, certo? Sabendo que o jogo aconteceria à noite, qual seria a cor da bandeira vista por um observador na arquibancada, caso todo o estádio fosse iluminado com uma luz monocromática vermelha? Então, o estádio vai ser iluminado com a luz vermelha, o estádio, né, vai ser iluminado com a luz vermelha. A parte da bandeira que é branca vai ficar vermelha, né? Por quê? Porque o branco, ele vai refletir todas as cores, incluindo o vermelho. Então, se eu iluminar esse objeto branco com a luz vermelha, ele vai aparentar ser vermelho. A cor vermelha vai continuar vermelha, né? E a cor amarela vai aparentar ser preto, porque a luz vermelha ela vai absorver. Então, a bandeira vai aparentar ser vermelha e preta, que é a letrinha E, tá certo, gente? Então, esse é o número 7, certo? Vai ficar para vocês o 3, o 5 e o 6, mas não se esqueçam de copiar esses que eu já fiz, tá certo? Porque eu preciso do arquivo completo, tá? Eu faço para já para ir ajudando vocês e não ter muita dificuldade, tá bom, gente? Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Me manda uma mensagem, tudo, que eu vou tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Na semana que vem, a gente vai ver a parte relativa à semana 3, eu vou ver como é que vai ser a semana 3 e a semana 4, tá? Mas aí a gente volta a conversar na próxima semana, tá certo, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau.